Olá, pessoas. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso assunto de relatividade, né? Estamos fazendo um contexto histórico, propriamente dito, para depois chegarmos à teoria do Albert Einstein, né? A gente já falou sobre a transformação de Lorentz do tempo e hoje a gente vai dar uma regredida na nossa história, né? Uma regredida porque a gente vai falar do experimento de Michelson-Morley. Esse experimento ele foi feito lá no ano de 1887. No entanto, ele só veio a ser realmente provado devido à teoria da relatividade, né, do Albert Einstein. Então, vamos começar. E para começar, a gente tem que contextualizar o que acontecia com a física no início do século XX, né? No início barra um pouco antes do século XX, né? Porque veja, a física ela era uma matéria que achava-se que não havia muito mais para ser descoberto, né? Porque as leis de Newton estavam bem estabelecidas, o Maxwell, né? O Maxwell tinha as suas famosas equações para o eletromagnetismo. Então, meio que tudo que era visível conseguia ser explicado facilmente com as leis que haviam naquela época, né? E algo muito curioso, ou pelo menos curioso para o contexto que a gente vive hoje, se pensava naquela época. Se a gente raciocinar com o pensamento de, sei lá, 1800, 1900 até o Einstein, a gente vai é, achar um sentido naquele tipo de pensamento, que era, bem, a gente sabe que o som ele se propaga em um meio, né? O som ele não se propaga no vácuo, por exemplo, ele precisa de um meio físico para se propagar. Então, se acreditava que o mesmo acontecia para a luz, né? Se o som é um tipo de onda e ele precisa de um meio para se propagar, a luz, que depois, após as equações de Maxwell, também era um tipo de onda, uma onda eletromagnética, então os cientistas supuseram que ela precisava de um meio para se mover, né? E aí veio o seguinte questionamento, né? Qual é este meio? Então, uh, imagine, o Sol, ele é uma esfera de energia enorme, né? Que ele produz o quê? Produz luz. E essa luz passava pelo espaço, né? Então, os cientistas imaginaram que nesse espaço haveria uma, entre aspas, característica física que sua única propriedade seria a passagem da luz. Seria um meio hipotético que serviria apenas para a luz passar. E a esse meio foi dado o nome de éter, né? O éter luminífero era o éter por onde a luz passava. E aí a gente entra em alguns questionamentos bem interessantes. Porque imagine, a Terra ela gira em torno do Sol, certo? Vou até abaixar aqui, que aqui tem um pequeno esquema. Veja, bem rudimentar, aliás, tem uma esfera representando o Sol, tem uma linha representando por onde a Terra translada, e tem uma linha azul representando o quê? Representando a própria Terra. Então, a Terra ela gira em torno do Sol. O Sol, por sua vez, ele gira em torno do centro da nossa galáxia, né, da Via Láctea. Ou seja, tudo está em movimento. Se tudo está em movimento, então o nosso éter hipotético ele também estaria em um movimento.
certo? Então a gente vai supor que o nosso movimento, vou desenhar aqui, com uma seta, vamos representar o éter com o azul escuro. Vamos supor que o éter ele estaria se movendo nessa direção, certo? É de se imaginar que se tudo está em movimento no universo, o éter também estaria. Então a gente escolhe uma direção arbitrária, né, para exemplificar, certo? Do mesmo modo, veja, o Sol ele emite luz para todos os lados, né? Então a gente poderia, deixa eu pegar a cor amarela aqui. Então o meio do Sol, ó, ele emite luz para todos os lados aqui, ó, igualmente. E essas setas a gente está representando como se fosse a luz, certo? E aí a grande questão do éter é a seguinte: se temos a locomoção, o universo está se locomovendo e na época eu saberia, sabia a velocidade da luz, então seria possível calcular velocidades. Eu poderia calcular, por exemplo, a velocidade com que a Terra se move, né? Ou seja, tem um aspecto interessante em ter o éter como um ponto de referência para a velocidade, certo? E aí é onde entra dois cientistas que fizeram um experimento de altíssima precisão, né? Que foram, vamos voltar aqui para cima, o famoso experimento de Michelson-Morley, né? O Albert Abraham Michelson e o Edward Morley, né? Eles projetaram um aparelho. E aí o aparelho tinha a seguinte premissa: bem, o éter, que está aqui no azul mais escuro, ele se desloca numa direção, né? Em determinado momento, a luz que via do Sol estaria em sentido contrário ao movimento do éter, né? Veja, porque se em um momento posterior, vamos supor que no momento posterior, a Terra, né, a Terra translada em relação ao Sol, a Terra vai estar nesse ponto aqui. E aí o éter, ó, o éter, o nosso querido éter luminífero, veja, aqui a gente consegue ver que quando a Terra está neste ponto, o éter e a luz do Sol, eles têm a mesma direção, certo? No entanto, quando a Terra está neste primeiro ponto, a luz do Sol e o éter estão em direções opostas. Então, eles supuseram que, por estar em direções opostas, o éter influenciaria na velocidade da luz. É uma questão que faz sentido. É como se você estiver correndo, tu está correndo contra o vento e a favor do vento. Quando tu corre contra o vento, tu vai ter uma maior resistência. Quando tu corre a favor do vento, tu tem uma menor resistência. Então, o raciocínio lá do Abraham Michelson e Edward Morley foi o seguinte: bem, a gente pode fazer um experimento, vamos testá-lo em vários períodos, basicamente como ocorre com todo experimento físico, né? Você tem que fazer vários testes em vários períodos para poder diminuir a chance de erro. Então eles fizeram o interferômetro, né? Criaram um interferômetro muito preciso. O Michelson era um especialista em experimentos ópticos, né? Então eles conseguiram criar um interferômetro muito preciso, porque veja, a velocidade que a Terra tem isso também, né? A velocidade que a Terra gira em torno do Sol, ela é de cerca de 80 km por segundo, né?
e a velocidade da luz é de 300.000, então é uma diferença enorme. Então, um aparelho que consiga captar essa diferença, né, a diferença da velocidade da luz a favor do éter e contra o éter, ele teria que ser muito preciso, certo? Ah, e aí, qual é a base do experimento do Michelson-Morley? Bem, basicamente, ó, eu desenhei aqui um esquema já antes para ser mais fácil, né? Eu vou pegar a cor amarela, que ela fica mais claro no nosso exemplo. Basicamente é o seguinte: neste ponto A, eu tenho uma fonte de luz qualquer, um laser, né? Esse laser ele é ligado. Opa, esqueci de. Não foi o amarelo, mas beleza. Vai servir do mesmo jeito. Esse laser é ligado. E aí ele chega nesse espelho. É um espelho que a gente vai supor que ele esteja numa inclinação de 45 graus e que ele seja semi-refrator. Isso quer dizer que metade do raio luminoso ele vai rebater aqui, ó, e subir no ângulo de 45, certo? E a outra metade ele vai seguir, né? Esses pontos verdes aqui são espelhos, certo? E se eles são espelhos, eles vão refletir. Então, agora eu vou tentar colocar de outra cor, agora sim, vou colocar de amarelo. Essa reflexão iria acontecer para cá, né, ó, esse e esse. Veja que vai ficar um pouco diferente. Tá um meio laranja aqui, certo? E aí o que se pensou? Bem, se eu fizer esse esquema, eu vou lançar um raio, um laser, né, uma luz. Se eu fizer esse esquema várias vezes, em vários períodos diferentes do ano, né, e se eu mudar as posições dos espelhos, haveria um tipo de diferença, né, porque imaginava-se que quando a luz fosse contra o éter, os raios sofreriam uma pequena diferença, né? Então, veja, o raio ele faz dois caminhos, ele faz ida e volta. Então, ou na ida ou na volta, de qualquer maneira, ele em algum momento estaria contra o movimento do éter, certo? E aí ele iria criar, poderia criar onda. Na verdade, a luz é uma onda, né? Então teria duas ondas e aí eu teria duas opções. Ou as ondas poderiam estar sincronizadas e criar uma interferência construtiva, ou seja, vou tentar desenhar aqui as ondas. Deixa eu ver se eu consigo fazer umas ondas a mão livre aqui. Vamos supor, poderia ter ondas com a reta, não vai dar certo. Eu poderia ter ondas desse tipo, né? E aí eu poderia ter ondas assim, ó, né? Que aí elas se somariam e formariam uma onda maior, certo? Ou a segunda opção, eu poderia ter ondas assim, né? E aí essas ondas elas se anulariam e causariam um tipo de interferência. Se o éter se mover em alguma direção ao fazer esse experimento, rearranjando a fonte luminosa, o éter iria influenciar, né, a propagação da luz quando ela fosse contrária ao movimento. Então as ondas teriam padrões de interferências diferentes. No entanto,
todas as vezes que eles realizaram esse experimento, os raios refletidos chegaram no mesmo tempo ao interferômetro, né? O interferômetro que é essa parte aqui em preto, né? Eles, de todos os experimentos que eles fizeram, de todos os testes que eles fizeram, sempre, sempre a luz chegou, os dois feixes chegaram ao mesmo tempo. E aí, a interpretação dada a esse fracasso, entre aspas, foi realmente de um fracasso. Eles acreditaram que tinha algo errado, porque eles creram que no procedimento do experimento deveria haver algo errado, porque não se pensava que a luz se propagaria no meio que não fosse um meio físico, como o som, por exemplo. Então, eles encararam isso como um fracasso. Esse experimento, como eu disse no começo, foi realizado em 1887. E ele só veio a ser provado com a teoria da relatividade do Albert Einstein, né? Que o Einstein propôs uma velocidade limite, é a velocidade da luz, certo? E aqui eu escrevi uma nota que eu poderia ter lido antes até. Eu vou ler agora. Se o aparelho estiver em repouso no éter, os tempos deveriam ser exatamente iguais, mas se estiver se movendo contrário ao éter, deveria haver uma diferença no tempo, certo? Então, basicamente, esse é o esquema, né, do experimento do Michelson-Morley, né? Ele foi importante e foi um dos avanços mais importantes, repetindo a palavra, né, da ciência na época. Veja, é um aparato de alta tecnologia no ano de 1887. De certo modo, de um fracasso, né, que ele foi considerado um fracasso na época, porque não se acreditavam no contrário, ele se tornou uma prova uma prova quando o Albert Einstein propôs a teoria da relatividade, certo? Então ficamos por aqui com essa parte. O próximo vídeo vai se tratar agora da dinâmica relativística, então a gente vai entrar propriamente nos estudos do Albert Einstein, ok? Então até a próxima.